Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Deus esteja conosco para mais esse momento de meditarmos em Sua Santa Palavra. Irmãos, eu deixei uma tarefa para vocês, lembram, não é? De vocês meditarem em casa e estudarem para que a gente ficasse sabendo qual foi o comportamento de Jesus Cristo diante do templo, diante da igreja, não é? Hoje a gente chama igreja, mas antes, na época que Jesus Cristo estava aqui na terra, era o templo, né? O templo de Herodes, ou seja, o templo que Herodes reconstruiu, que tinha sido o templo de Salomão, né? E agora Herodes reconstruiu, e aí Jesus Cristo ele ia para o templo ou não? Se ele ia, como era que ele se comportava no templo? Então, são essas questões que a gente ficou de ver, tá certo? E aí, a irmã lembrou desse episódio onde ele virou as bancas, né? Fez um chicote com as cordas e saiu expulsando as pessoas que estavam fazendo da casa de Deus, lá do templo, né? Uma casa de negócios. A irmã considera que Jesus Cristo fez errado ali? Não, de maneira alguma, que o templo não é casa de comércio. Ótimo. Então, o senhor, irmão, o que é que o senhor lembra? Vem à sua mente o que quando a gente fala a respeito de Jesus Cristo e o templo do Senhor? Nessa condição que a gente falou, né, da condição de correção. Naquele momento, o povo estava caminhando por um caminho de idolatria, um caminho de desviado do sentido do Evangelho, do sentido daquilo que seria dentro da sinagoga naquela época. Então, a ira de Jesus, a ira santa, não foi direcionada a simplesmente uma questão de violência às pessoas ou alguma tradição específica, mas de não concordar com o que acontecia dentro do templo, que seria a casa do Senhor, a casa de oração. E muitas vezes, situações que a gente vê na nossa vida se depara exatamente como nos tempos de Jesus. A gente vê isso muito no mundo hoje. Então, se Jesus estivesse presente em termos na nossa presença viva, no contato direto com os irmãos, ele faria a mesma coisa, nos corrigiria. Então, o fato de vermos esse Evangelho já é uma grande correção para os nossos tempos, para a nossa vida. Aquilo que está de errado tem que ser revirado, rebuscado, mostrado, para que a gente possa ter um posicionamento melhor. Creio que Cristo, quando agiu desta forma, ele não agiu com uma ira, com uma vingança, ou com raiva, ou com rancor, mas sim por puro amor de corrigir, de fazer com que as coisas pudessem ser purificadas. Muito bem, irmão. Até essa aplicação que o senhor colocou aí, ela é importante, não é? Porque às vezes a gente olha para o templo, para essas paredes e diz: nossa, o povo não está respeitando esse ambiente, ou esse ambiente precisa ser tratado de uma outra maneira, e foca muito nas paredes, no local, e às vezes esquece de como está a nossa vida, não é? Diante do Senhor. Como é que a igreja anda se comportando diante do Senhor? A gente talvez dê tempo de hoje se aprofundar nessa questão ainda. Isso mesmo. E foi bom o senhor lembrar também, né, dessa questão do templo, porque Jesus Cristo aplicou a vida dele, né, como o senhor bem colocou. Ele disse: destruí esse santuário que eu reconstruirei em 3 dias. E as pessoas acharam aquilo uma blasfêmia, porque levou mais de 50 anos, né, dezenas de anos para ser construído, e Jesus Cristo disse que reconstruiria em 3 dias. Mas aí ele se referiu da sua ressurreição. Mas se você observar também, ele disse que não ficaria pedra sobre pedra do templo ali, que foi 70 anos depois, o templo foi destruído, não é?
ficou completamente arrasado pelo imperador Tito, e os discípulos lembraram, né, o povo lembrou dessa profecia. Mas o interessante é que aí também Jesus Cristo já estava dando uma noção de que os templos feitos de pedra, eles não são a causa em si, não é, de adoração a Deus, porque eles podem ser destruídos, mas a preocupação de Jesus Cristo era com os templos que eram feitos de seres humanos, que é o que a gente vai ver um pouco aqui a respeito disso. Olha, o que é o templo? Como é que a gente pode se comportar no templo? Como era que Jesus Cristo se comportava no templo? Vejam aí em Lucas capítulo 21, do versículo 37 ao 38, diz o seguinte: o Evangelho segundo Lucas capítulo 21, do 37 ao 38. Jesus ensinava todos os dias no templo. Todos os dias Jesus ensinava no templo. Mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele, aonde? No templo, a fim de ouvi-lo. Então, veja, aqui nós já entendemos que o melhor lugar, ou a preferência de Jesus Cristo para falar, para trazer a sua mensagem, para anunciar aquilo que está vindo da parte de Deus, era o templo. Por isso que não tinha um dia que ele não estivesse no templo. É óbvio que isso aqui é uma fala genérica, porque muitas vezes Jesus Cristo estava em viagem, né? Estava no mar e tudo. É lógico que nesses dias que Jesus Cristo estava viajando, que ele não estava no templo, mas sempre que Jesus Cristo tinha a oportunidade, a condição de estar no templo, ele estava. E ele mostra que no templo a gente não só está para receber, a gente está também para oferecer, a gente está também no templo para ser útil. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei ensinar. Sim, mas você sabe dar um sorriso, você sabe acolher o irmão, você sabe recepcionar, você sabe ser amigável, você sabe trazer alguma coisa para que o irmão desfrute um pouco daquilo que você tem. Sim, então faça isso. Aqui Jesus Cristo tinha esse comportamento. Ele ia para o templo e oferecia ali o que ele podia para a edificação dos irmãos. Então nunca venha para a igreja pensando só em receber. Ah, eu vou lá receber a minha bênção. Ah, eu vou para a igreja aprender a palavra de Deus. Ah, eu vou para a igreja pedir ao Senhor em oração. Tudo isso é válido. Só que você precisa entender que na igreja não existem pessoas inúteis, inválidas. Você precisa vir para a igreja com esse propósito. O que é que eu posso fazer para ser útil aos meus irmãos? E aí você vem e só a sua presença pode acreditar. Só a sua presença muitas vezes já serve de ânimo para outros irmãos. Já alegra o coração de outros irmãos. O que dirá se você der um sorriso, abraçar, acolher, conversar? O que dirá disso aí, não é? O irmão quer comentar alguma coisa sobre esse ponto? Falando de Jesus a respeito do compromisso que ele tinha de ensinar todos os dias no templo e viver essa comunhão com todos, com os irmãos, e ser mestre naquele local, imaginando ele aos 12 anos respondendo para sua mãe que o lugar onde deveria se encontrá-lo seria na casa do pai. Uma resposta bem direta. Não sabes que estou na casa de meu pai? Bem observado. Então, esse lugar sempre deverá, eu acho que em nossas vidas, o melhor lugar para estarmos. Do jeito que estamos, do jeito que somos,
não importando o nosso coração, o nosso sentimento, o nosso pecado, as nossas manchas, as nossas dificuldades, as nossas lamentações, tudo aquilo que a gente tem como defeito, tudo aquilo que a gente tem como extraordinariamente dificultando a nossa vida, a nossa caminhada, mesmo assim, o melhor lugar do mundo para ser acolhido é na casa do Pai. Porque aqui a misericórdia, aqui a palavra que nos resgata, que nos purifica, que nos traz na presença de Deus. Então não existe outro caminho a não ser esse. Que eu acho que essa especificação de Jesus estar escolhendo esse lugar nos remete a isso também nos tempos de hoje. Não importa quem somos, o que fazemos, o que importa é que quando nos encontramos com Ele, nós encontramos praticamente a resposta para aquilo que a gente tem dentro de si. Às vezes, quando achamos que somos fortes, que somos mais santos ou mais entendidos, nos quebrantamos diante dele e encontramos que somos fracos, que somos limitados e que precisamos cada dia estarmos na presença dele. Amém, é verdade. Quais dias ele deixava de estar no templo? Por desânimo, por exemplo. Existia aquele dia que acontece muitas vezes conosco. Eita, hoje eu não estou muito afim não, né? Estou meio desanimado, meio cansado. Eu acho que hoje é uma preguicinha daquela. Acho que hoje eu vou escolher ficar em casa. Na próxima semana eu vou. Acontecia isso com Jesus Cristo? Não. É verdade. Bem lembrado, Altamir. Esse texto a gente precisa depois encontrá-lo para comentar sobre ele. Mas quando for falar, levanta a mão, que a gente quer ouvir tua voz ali no microfone. Olha só. O que diz em João, o Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 20. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Veja que coisa bonita, irmãos. Veja que coisa incrível. Primeiro, Jesus Cristo diz que falava francamente ao mundo. Francamente ele falava ao mundo, ensinando, continuamente nas sinagogas. Tanto nas sinagogas como no templo. Agora prestem atenção. Qual a diferença de sinagoga para o templo? Oi? Tamanho só. E a importância? Qual era o que tinha mais importância? O templo, não era? Era onde eles precisavam se reunir e tal. Só que as sinagogas eram como se fossem congregações hoje, né? Digamos que a gente aqui já fosse igreja formada, bem estabelecida. Só que a gente tem algumas congregações aqui em Bezerros, espalhadas pelos bairros, pontos de pregação. O que está dizendo é que Jesus Cristo tanto estava ali na matriz, no templo, como estava também naquelas pequenas reuniões que eram feitas nas sinagogas. E você observe que era continuamente, ou seja, era algo que não tinha pausa. Que não cessava, era algo de alguém que tem um espírito revigorado, que sempre estava ali continuamente ensinando, apresentando, mostrando, tanto nas sinagogas como no templo. Agora, algum irmão quer comentar sobre isso? Se o senhor quiser, também já pega aí, viu? Quantas vezes Jesus Cristo frequentava o templo? E qual era o resultado disso? Lembra quantas vezes?
todos os dias. Todos os dias. Minha gente, era todos os dias. Desde que ele pôde ter essa liberdade de ir sozinho, quanto até o último dia da vida dele. É muito tempo. Todos os dias no templo. Veja o que diz ainda no Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, 37 e 38. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saindo para repousar no Monte das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Então, todos os dias, Jesus Cristo estava no templo. O resultado dele estar ali todos os dias no templo era o quê? Sim, isso era o que ele ia fazer. O que era que resultava? O resultado que ele colhia era o quê? Algumas pessoas se convertiam. Era. E o que era que estava acontecendo aqui? O pessoal madrugava, né? O povo madrugava para esperar ele chegar no templo, a fim de ouvi-lo. Então, pessoal, se existe uma coisa que vai evangelizar, né, principalmente é a sua fala, é o que você prega a respeito de Jesus Cristo, mas também é o seu testemunho, o seu compromisso com a igreja. Como é que as pessoas vão te ver se, por exemplo, você convida ela para vir para a igreja, ela aceita o convite, chega aqui, cadê o irmão fulano? Quem me convidou não está. Aí depois você vai e foi para a igreja, que bom, que feliz, vamos novamente, apareça lá novamente. Aí esse irmão vai novamente e você não está. Como é que esse irmão vai fazer essa leitura? Como é que ele faria essa leitura desse seu comportamento? Isso é interessante porque o lugar que Jesus Cristo escolheu para se revelar foi no templo, ou melhor, na igreja, na reunião com os irmãos. Ele tem esse compromisso de se revelar de forma mais clara ou de forma mais pessoal na igreja. É onde a gente aprende, é onde a gente realmente recebe dele a revelação genuína. Ele foi dado à igreja para se revelar à igreja. Essa reunião aqui é onde ele mais se expressa, né, como o Deus que ele é e com o que ele tem a nos ensinar. Jesus Cristo, ele via o templo como? Como era que Jesus Cristo via essa questão do templo? Desde quando ele tinha essa noção? Aí entra o texto que o irmão falou aqui, de Jesus Cristo ainda menino, com 12 anos de idade, no templo, sozinho, falando, conversando com os irmãos, sem nenhum dos seus familiares. Os familiares foram para a festa e tudo, em Jerusalém, foram para o templo e tudo, terminou as festas, eles voltaram para casa. Maria e José pensavam que Jesus Cristo estava com algum dos parentes, seguindo, né, de volta para a sua terra. De repente, sentem a falta, começam a procurar, não encontram, e aí ficam feitos doidos, procurando lá em Jerusalém, até que encontram ele, aonde? No templo. Veja só, logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizestes assim conosco? Ou seja, que judiação foi essa? Por que você não nos considerou? Como é que você faz uma coisa dessa, quer matar a gente do coração? Eu sou mãe. Era basicamente o que ela estava dizendo. E a resposta de Jesus Cristo? Aí ela diz ainda, né? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: por que me procuráveis?
Que pergunta é essa, hein? Que resposta é essa em forma de pergunta? Jesus Cristo pergunta para a mãe e para José, né? Por que vocês me procuravam? Porque você é nosso filho, né? Porque nós somos responsáveis por você, seria a resposta para Jesus Cristo, mas ele queria perguntar algo além disso. A próxima pergunta deixa bem claro: não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Ou vocês não entendem que era meu dever, minha obrigação, o meu propósito estar na casa de meu pai? O que Jesus Cristo está dizendo aqui é o seguinte: se você, eu já avisei. O que Jesus Cristo estaria dizendo aqui era: eu já avisei para vocês aonde eu estava. Quando foi que Jesus Cristo, com 12 anos, já tinha avisado a eles aonde estaria? Porque Jesus Cristo já tinha avisado, não diretamente, mas já estava avisado. Aonde tinha esse aviso? Mas quando eles estavam caminhando para ir até Jerusalém, não. Um amigo pessoal. Não, assim, que eles já deviam saber que o lugar onde Jesus Cristo estaria era na igreja, na casa do Pai, na verdade, no templo. Eles já deveriam saber por quê. Desde a própria concepção, a chegada do anúncio a Maria, propriamente dito, já foi dito que ele seria filho de Deus. Então, se o templo era a casa do Pai, era lógico: eita, Jesus Cristo não está aqui conosco, nosso filho não está aqui conosco. Já sei, está na casa do Pai dele. E aí ia tranquilamente para lá. O erro estava neles. Por isso que, depois disso, Maria vai meditando nessas coisas, como quem diz: eu estou aprendendo cada vez mais com esse comportamento do meu filho. Então, observe. Ele diz também que quando o profeta lá pega a criança pelos braços e fala todas aquelas palavras, Maria guarda no coração. Também, justamente. A apresentação. A ansiedade, não é? O dia a dia, a correria faz com que a gente esqueça das coisas. Como ela também se esqueceu de que o lugar que ele estaria era ali, na casa do pai dele. É lógico, um filho tem que estar na casa do seu pai. E Jesus Cristo estava ali. Agora, minha gente, desde os 12 anos, uma criança já com esse compromisso genuíno ali de estar na casa do Pai, e ele estava debatendo, dialogando, instruindo os doutores da lei. Ou seja, ele estava desde os 12 anos frequentando o templo e sendo útil àquelas pessoas que ali estavam. Alguma coisa a comentar, alguém? Só acrescentando, Sim. Jesus debatia já naquela época, com 12 anos, e continuou sempre fazendo grandes debates, né? Inclusive aqui em Mateus 12, aqueles debates a respeito do sábado. Sim. E ele diz aqui, depois de tanto falar a respeito, tantos poréns, falando com os fariseus e tudo mais, a respeito do sábado, que alguns sacerdotes não guardavam, mas estavam livres nessa questão. Então ele fala: aqui está quem é maior que o templo, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Maior do que o templo e Senhor do sábado. Não é isso? Para os judeus era blasfêmia. Mas se ele é Deus, pois não. Já me leva ali para o irmão Glorivaldo. Uma passagem muito interessante. Quando Jesus estava ensinando na sinagoga, e ao ensinar dizia: ele guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes alares e das saudações nas praças, das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas
e para justificar fazem longas orações. Esses sofrerão um juízo muito mais severo. Assentando-se diante do gasofilados, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos as ofertas, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, tudo o seu sustento. Não, então você observa que esses momentos era Jesus Cristo no templo, observando, instruindo, tendo comunhão ali e também corrigindo, porque observe, Jesus Cristo falava dos erros dos doutores da lei, dos fariseus, ali no templo. Por isso que ele foi tão odiado, né? Ele corrigia não só os erros daqueles que estavam na porta do templo vendendo, fazendo comércio, como também daqueles que tinham a autoridade de passar a mensagem para o povo. Ele corrigia, ele estava sempre ali no templo. Mas o propósito dele era esse: estar na casa do Pai. A casa do Pai ele chamava lá do templo, aonde se reuniam, iam para lá todos os judeus para adorarem a Deus, e nessa comunhão ele vivia. Então veja só, um cuidado santo com a liturgia era o que Jesus Cristo mostrava. O texto que os irmãos no início falaram, né, que a irmã Betânia falou, em Marcos capítulo 11, do 15 ao 17, Jesus Cristo vê ali os que vendiam, compravam e tudo, os cambistas, e ele sai derrubando tudo deles ali. Mas observe algumas falas de Jesus Cristo, ou do texto. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Ou seja, ele zelava pela liturgia. Ele amava estar no templo, mas ele também era alguém que fiscalizava para que as coisas não saíssem do seu devido lugar. Porque a adoração a Deus, ela não tem que ser de acordo com o coração humano, com os prazeres dos homens, mas ela tem que ser de acordo com o que Deus instruiu. E quando Jesus Cristo via que estava saindo disso, ele não permitia. Não vão passar dessa maneira. E aí ele corrigia. No templo ele tinha esse cuidado com a liturgia. Sabe como era que ele chamava o templo? Depois que ele derrubou tudo, em Mateus capítulo 21, versículo 13, ele diz assim: e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covis de salteadores. Então isso é um texto profético a respeito do próprio Jesus Cristo, que considerou ali o templo como sendo a casa dele, porque ele é o dono do templo, né? Ou seja, ele tem um amor. Isso é lá no Salmo, né? Também. A gente vai para esse ponto que Altomir falou aí. Mas esse zelo, esse amor, essa preocupação, esse compromisso que Jesus Cristo tem, é o compromisso e o zelo que nós precisamos também demonstrar. Porque é assim, por isso que é o seguinte, essa questão hoje, porque o Evangelho no Brasil, Deus não aceita o culto de Deus no Brasil. Não. A maioria do culto não aceita por Deus, porque é do jeito que Deus quer, e não da maneira que Deus faz. A liturgia tem que ser do jeito que tem que ser escrita. Isso. Passo a passo. Por isso que quando nós fomos para aquele simbólico, eu não fui não. Os irmãos foram ali em 2000, né? Na cidade de Olinda. Sim. E veio aqui o nosso Betânia pregar e disse: o culto do Brasil não aceita.
É uma tristeza. E não é. E continua sem ser aceito. É aceito por poucas pessoas que têm a intenção de servir a Deus segundo as Escrituras. Então, é verdade. Porque se o Brasil, a igreja do Brasil, o culto for aceito, as coisas de esquerda, dessas coisas que Deus vai castigar o povo hoje no Brasil, não tinha acontecido não. Porque ele diz a Abraão, se tivesse 5, ele não destruía essa luz do povo. E aí? É verdade, bem observado. Olha, essa questão de liturgia ou da forma que Deus quer, por mais que incomode, por mais que dê sono, por mais que seja enfadonho, a gente tem que lutar contra esse nosso sentimento e não alterar a forma de culto para que a gente se sinta mais leve, mais tranquilo, mais à vontade. Isso não pode de forma alguma. O zelo da minha casa, da tua casa, me consome. Não é? É o texto que está no Salmo e é o que Jesus Cristo apresentou aqui, esse zelo. Veja só, agora como ele chama, né? Ele diz, a minha casa será chamada casa de oração. E aqui, ele já diz assim, tirai daqui estas coisas. Não façais da casa do meu pai casa de negócios. Não façais da casa de meu pai casa de negócios. Aí entra o texto que Elton me falou. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Olha o que é que falta para a gente. O senhor concorda, irmão, que falta esse zelo, esse amor pela casa de Deus, pela reunião com os irmãos? Sim, é o zelo que nos falta, né? Que nos acomete todos os dias. Seja pela negligência, seja por situações, seja por condições, enfim. Todas essas probabilidades, essas coisas que a gente está imaginando, nos remete à culpa. Nos coloca dentro de um contexto de muita culpa. Por quê? Porque não adentramos aonde o território de Cristo, do zelo, que é bem lembrado, então está em João, do 2, 13 a 17, esse capítulo ele narra descritamente como é que anda, como o irmão Alton falou, a igreja no Brasil, totalmente desfigurada, retirada do contexto do evangelho, recebe-se um pseudo-evangelho criado a partir de uma imaginação, de um egocentrismo, para cuidar do zelo pessoal. E acabando se entregando às heresias, às filosofias, os prazeres, né? O cotidiano da carne, os prazeres da vida pervertida. Então, o zelo, quando sai, quando ele se esvazia de dentro da nossa congregação, acaba a coisa sendo consumida totalmente. É verdade. Trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. Isso. Trazendo a vaidade, trazendo a ganância e trazendo a soberba. Porque uma vez que está as coisas do mundo para dentro da igreja, são todas essas coisas que está trazendo. É aí que desfigura a palavra de Deus, não é? É verdade, é isso mesmo. Então, o nosso cuidado é esse. O que o povo estava fazendo realmente era trazendo seus costumes, né, de comércio, de coisas para dentro da igreja, para dentro do templo, né, para aquelas parte da frente do templo. E aí Jesus Cristo não aceita isso, porque ele tem zelo pelo que ele estabeleceu. O templo pertence ao Senhor e não a gente. Leva ali para o Altamiro. É um debate interessante, porque é o seguinte: os judeus e os cristãos, o ser humano é muito perverso, maldoso, muito pecado. Esse templo já tinha sido destruído. No tempo de Jeremias, que o povo dizia: Deus é o templo, é o templo, é o templo, é o templo. E Jeremias disse: não, Deus vai destruir, vai levar você, vai entregar você para outro. Oxi, entendeu, Jeremias? Vem, leva, destrói o templo, leva todo mundo. O povo não se consegue. Vem aí volta o templo. Herodes constrói, não sei quantos anos aí, mais de 40 anos.
Constrói o templo, o povo volta a mesma coisa, os crentes, aí é os crentes. Fazendo essa zoada, essas coisas. É verdade. Essa sacanagem aí. Qual é a diferença do evangelho de hoje? No Brasil, estou dizendo no Brasil, o evangelho no geral. Nessas igrejas aí, neopentecostal, não sei o que pentecostal, o que é que acontece? Devendo de tudo isso, ou é mentira? Deus recebe um negócio desse, não recebe não. O evangelho de Cristo, ele é tão poderoso, nós somos tão mentirosos e falhos em nós. Porque Deus chama Ezequiel, depois de Jeremias, e diz: olha, prega o evangelho, ensina isso. Eu vou tirar a coisa mais importante da tua vida. Eu vou tirar a menina dos teus olhos. Ezequiel, escutando, manda ele pregar. Ele prega de manhã, de tarde, Deus mata a mulher dele. E aí? Era a menina dos olhos dele ou não era? Vê só como é interessante o que o irmão está falando a respeito do Evangelho. Durante muito tempo, durante muitos anos no Brasil, a gente tem acompanhado um Evangelho que vai declinando a sua característica original dos primórdios da Reforma Protestante aos tempos de hoje. E o que é que acontece? Pela prostituição do Evangelho, que a gente pode utilizar essa palavra até pesada, que os homens se prostituíram, o que é que acontece? Hoje, o partido de esquerda que domina já disse que vai formar pastores, mas não quer os pastores que estavam lá. Os líderes que estavam lá já não servem e a própria ideologia vai formar novos. Ou seja, isso já é um princípio de a gente ver o quanto o zelo já saiu do coração de todos e o quanto a gente vai ver de tantas transgressões, blasfêmias e todo tipo de coisa que a gente pode imaginar. Será tudo menos igreja. Isso é muito sério, né? E isso só mostra o quanto a coisa vai se agravar. Isso só mostra também a importância dessa reunião aqui, desse debate, né? Dessas observações, desse zelo de dizer assim: tudo bem, vamos formar novos pastores para responderem de acordo com o desejo do coração deles, das ideologias deles, dos princípios deles, e não do Senhor. Tudo bem, mas uma coisa é certa, aqui a gente não vai deixar entrar. Mas vai corromper muita gente. Infelizmente vai. Mas e o que vocês vão fazer? A gente vai tentar alertar, mas de uma coisa certa, a gente não pode deixar entrar aqui. É porque o evangelho de hoje é um evangelho humanista, né? Quem está à frente, lá os líderes estão à frente, eles estão lá oferecendo alguma coisa às pessoas que estão de fora para ir à igreja, né? Então eles estão atiçando a cobiça, porque eles sabem que as pessoas querem alguma coisa, algum bem, querem uma cura, né? Querem qualquer coisa assim. Então eles atiçam: olha, vem para cá hoje, porque assim e tal, você vai ter isso, vai ter aquilo e tal. Aí as pessoas se escutam, aí vão buscar alguma coisa, né? Então é uma maneira humanista. Eles não vão lá levar, mesmo sabendo que a gente é indigno, vou levar a minha adoração a Deus, vou louvar a Deus, entendeu? Aí não, vou buscar uma coisa, buscar uma bênção. É isso que está acontecendo. Aí, e hoje em dia também tem a questão ideológica, né? Tem, como você colocou aí, tem partidos aí de esquerda, comunistas, né, socialistas, que são anticristãos, e na verdade estão querendo enganar, colocando pastores lá para enganar os cristãos, mas seguindo a ideologia deles, né? Caminho para o lado deles. Quer dizer, não vai pregar o verdadeiro evangelho. Vai pegar um evangelho do lado marxista, na verdade, né? Socialista. Então, o que a igreja precisa? A igreja precisa o que está aqui em João 4, 23 e 24, né? João 4, 23 e 24. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, os verdadeiros adoradores têm que ser assim: adorar em espírito e em verdade. Né? Nos anos 70, irmão, a igreja era conhecida como os protestantes, hoje é os evangélicos. Veja bem, a diferença que
nos anos 70, quando eu ia para a igreja com meu pai, a igreja era conhecida como os protestantes. E o evangelho é para protestar mesmo. Os crentes. O verdadeiro evangelho é de protesto contra o erro. É protestando, você vai protestar quando não é cristão. Aí foi mudando, hoje é os evangélicos, aí tem as músicas gospel, aí já caiu na mídia, pronto, os caras vêm aqui. Sabe que aqui cristianos se tornaram duas vezes filhos do diabo, duas vezes. Nem entra nos céus, nem deixa os outros entrar. São duas vezes filhos do diabo. E não tem outra saída. Essa observação é muito interessante, porque o que foi implantado, que o diabo vai implantando e vai colhendo os frutos, vai enganando muita gente. Venha, você vai ser curado, libertado, você vai ficar rico, você vai fazer isso, fazer aquilo. E, enfim, mentiram tanto para o povo, falaram tanta mentira, que o próprio povo sai do meio que poderia ser do meio evangélico, né, do meio dos crentes, para não serem mais crentes, para serem desigrejados, como na Europa. O grande fomento dos desigrejados são culpas desses falsos líderes que fizeram o papel do diabo dentro das igrejas, desocupando e retirando as pessoas. É o que vai acontecer nesse Brasil imenso, de hora por diante. Que Deus tenha misericórdia. Isso vem se repetindo, irmãos. Isso daí é desde a época dos apóstolos. O que mais os apóstolos combateram foi isso, né? Falsos líderes entrando dentro da igreja. Agora, Jesus Cristo, ele mostrou o seu zelo pelo templo. Isso daí trouxe que resultado para ele? Como as pessoas começaram a ver ele, olhar para ele? Os discípulos foi. E a nação ódio. E o povo e os líderes lá, ódio, né? Quem ele pensa que é? Que é o que o Salmo já dizia, olha, o Salmo 69, 8 e 9. Tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecidos aos filhos de minha mãe. Isso é um salmo cristocêntrico, não é? É Davi falando tudo bem, mas isso é para Cristo, é uma profecia. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajavam caem sobre mim. Então observe, o que Cristo está dizendo aqui é que, por causa desse zelo, desse amor pela casa de Deus, ele arranjou muitos inimigos. Aí nesse dia, sabe, o amigo que comia pão comigo me fez um cavanhaque. No meu prato. Entendeu? Então, esse zelo, esse amor pelo templo, pela casa de Deus, vai irritar muita gente. Se você tiver, vai irritar. Só que tem uma coisa que eu quero deixar para vocês levarem para casa. Porque a gente está falando muito aqui no comportamento de Jesus Cristo para com o templo. Mas existe alguma diferença dos dias de Jesus, o comportamento dele para com o templo, para os nossos dias, para o comportamento que ele quer que a gente tenha também com o templo? O que mudou no comportamento de Jesus nos dias de hoje? Certo? Jesus Cristo vê da mesma forma? Primeiro de cara você já vê que nem tanto. Por quê? Porque o texto que Carlão usou ali, Jesus Cristo já estava profetizando que seria diferente. Olha, vai vir dias, porque a samaritana perguntou, aonde é que se adora? Aqui nesse monte, onde nossos pais dizem, ou em Jerusalém, onde os judeus dizem que é para adorar? Jesus Cristo não se preocupa mais com isso não. Porque vai vir a hora, né, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não é um lugar aqui, um lugar ali e tal. Pelo menos isso vocês já saem daqui sabendo. Não é mais no templo de Jerusalém. Ou no templo só aqui em Bezerros. Tudo bem, mudou isso. Mas existe alguma semelhança? Ele quer que tenha esse momento, essa reunião. Qual é o zelo que ele tem para com essa reunião hoje, atualmente? Não é esse compromisso de estar aqui na igreja? Qual é o comportamento dele? Mudou? É o mesmo? Então, estudem em casa. Vou mandar alguns versículos bíblicos lá na
própria terça-feira que vem eu já mando para vocês estudarem. Mandar logo hoje, né? Alguns textos para vocês olharem, de comportamentos aqui, comportamentos ali, para que vocês meditem, estudem direitinho em casa, tá? Meu irmão, as minhas considerações eu finalizo aqui. Mas você quer que diga aí, você vê que nós só vimos conhecer o verdadeiro evangelho depois que aprendemos a igreja reformada. Passa aí, passa esse testemunho aí, passa. Não, porque até então, a gente não conhecia o verdadeiro evangelho, nem eu, nem Júnior, nem. Talvez já conhecesse uma parte. Na época, não, Jaziel também não conhecia, a gente veio conhecer já, porque assim, quando se reunia eu, Jaziel, Julieta, Sandro, alguns irmãos na casa de Julieta, antes disso a gente já se reunia, mas a gente estudava um evangelho que a gente pensava que era o verdadeiro, mas não era. Na casa de Sandro e Julieta a gente ainda ficou um pouco perdido, descobriu um pouquinho da verdade, mas aí depois foi que chegou esse ponto aí que você vai falar. Sim, aí nós não conhecíamos o verdadeiro Carlão, Eliane. Nós conhecíamos o falso evangelho, o evangelho pragmático. Esse é o falso evangelho, não é isso? O falso evangelho é pragmático, cheio de mordomia para os homens, bênção e maldição. Aí o que é que acontece? Quando nós chegamos em Caruaru, a gente desperta o interesse na prática. Se reúne lá no seminário, lá na igreja de Fabiano, pastor lá, e o nosso primeiro encontro verdadeiro é na casa de Santo. É lá que é batizado eu, Rinaldo, o menino Osmário, e Bezerra. Meu menino foi passar lá, Bezerra, e os dois filhos de Santo. É quando Deus passou de São Paulo, e nós nos reunimos, e dali então até hoje nós conhecemos o verdadeiro evangelho, porque nós não conhecíamos o verdadeiro evangelho, nós conhecíamos lixo. Lixo espiritual. Que exaltava o homem, não era que botava o homem como que sendo o pivô de tudo. O trono do homem, não era como se o homem que mandasse. Aí o que é que eu digo hoje? Nós temos graças a Deus, porque Deus abriu nossas mentes, aprendendo. Muitos que foram com a gente, 16 pessoas aqui no Museu Fogo, só ficou 3. E das 3 só ficou eu e Osmar e Nancy. Ficou. E os outros foram embora. 18. Era 18. Então, graças a Deus por isso, não é? Então, irmãos, eu encerro dizendo isso, não é? Que estudem em casa se mudou ou não alguma coisa na relação que Jesus Cristo tinha antigamente, né? No tempo que ele estava aqui na terra, para os dias de hoje, quando ele já instituiu a sua igreja. Irmão? Não, tudo bem. Só para se despedir. Só para complementar, é muito bom saber que a gente conhece o Evangelho, né? E o verdadeiro Evangelho. O curioso é que durante muito tempo, quando eu não conhecia, eu achava que tudo era muito místico, uma coisa muito mística. E quando eu conheci o Evangelho, todo domingo eu levava um cascudo, todo domingo eu levava uma repreensão, todo domingo eu era sacolejado, até que a gente vai começando a entender, peraí, o verdadeiro Evangelho me açoita, mas me levanta, mas me mostra que eu tenho muito para melhorar, para ser uma pessoa melhor. E o falso Evangelho nos enche de ego, a gente fica achando que é muito fofinho, muito bonitinho, e não é. É verdade, Temos que nos submeter, nos curvar à vontade soberana do nosso Deus e entender, né, o quão nosso coração é corrupto e precisa disso, né, dessas chicotadas aí para despertar para a realidade. Não é assim, é desse jeito. Alguns se irritam, caem fora, outros baixam a cabeça e me perdoe, meu pai, eu não estava sabendo e agora vou fazer assim.